Baldonado Silva, o Jornal Primeira Hora, debatem um momento em que o país vive a questão da pandemia do coronavírus. A gente conversa com a doutora Ana Valéria Macedo, que é pneumologista e atua no Hospital Regional de Pombal. Doutora, primeiro, bom dia, obrigado por nos atender. Como definir esse momento em que o país e o mundo estão vivendo? Obrigada a todos que estão nos ouvindo da Liberdade. É um momento de atenção, certo? Nós estamos numa pandemia a nível mundial, o Brasil está com seus primeiros casos, então a ordem atual é justamente o recolhimento, tá bom? Nós precisamos ficar recolhidos para que essa fase inicial de contágio seja a mínima possível e com isso nós consigamos controlar o nível de adoecimentos, que é a nossa meta. Quais são as principais diferenças que podemos destacar entre o coronavírus e outras doenças transmitidas por vírus, por exemplo, como o H1N1, a própria gripe? Exatamente. Primeiro, a gente não conhece esse vírus. Esse vírus é desconhecido, então a gente não sabe como ele vai se portar. O que é que nós temos até hoje? Que ele tem uma alta transmissibilidade, né? Ele consegue em uma única pessoa transmitir para mais duas, e duas transmitir para mais quatro transmitir para mais 8, né? E outra coisa que ele fica em fômites, que são isso. Então, um paciente contaminado com esse vírus, se ele espirrar, por exemplo, aqui nesse microfone, o vírus fica nesse microfone 3 dias. E se você levar à boca, você será contaminado. Então, é necessário que a gente tenha a higiene, certo? Que a gente chama higiene respiratória. Ao tossir, ao espirrar, sempre colocar o braço, né? E as pessoas que estão com suspeita, usar máscaras, porque realmente é uma coisa bastante séria, né? Nós não temos a dimensão ainda como vai ser no Brasil. Nós estamos nos comparando com a Itália, né? Nós sabemos que vamos ter um pico grande nesses 60 dias e depois provavelmente nós vamos controlar e cair. Então, nesses primeiros 15 dias, né, que estamos em contato com o vírus, seria necessário, urgente, imprescindível o recolhimento nas suas casas de todas as pessoas dessa cidade. Então, o presidente fala em histeria, então, pelo que a senhora narra, as medidas adotadas até agora têm sido extremamente necessárias e são necessárias. São bastante necessárias, porque, novamente, eu repito, nós não sabemos a extensão ainda que esse vírus pode alcançar, né? Já existe reversão das taxas de mortalidade dele de 3,6% na China para 7% já na Itália. E nós temos nos pacientes acima de 80 anos taxas acima de 15% de mortalidade. Então, se você pega uma população idosa, como é a Itália, você imagina o caos que está por lá, né? E o Brasil não é diferente. O Brasil tem uma grande população de idosos. No caso dos sintomas, já que são parecidos com de uma gripe comum, como diferenciar, então, para a questão do coronavírus? Muito bem. Primeira coisa, você tem que ter alguma epidemiologia, ou seja, você deve ter tido contato com a pessoa que tem o coronavírus, ou então que você viajou recentemente para cidades no país que nós sabemos que está epidêmicas, tipo Recife, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. E quais são os sintomas? Febre, essa febre pode ser baixa, mas pode ser alta, dores nos olhos, tosse, uma tosse seca, certo? E rapidamente você evolui para a falta de ar. Então, o que chama a atenção nessa gripe é a falta de ar, porque a falta de ar significa que o vírus, em torno de 3 a 4 dias após o seu contágio, chegou no pulmão. Ao chegar no pulmão, ele vai causar uma pneumonia. Pneumonia viral essa que o paciente precisa de um respirador. Daí a gravidade da doença. Considerando que as pessoas tenham esses sintomas, a recomendação é elas ficarem recolhidas ou procurarem unidades médicas? Muito bem. O Ministério da Saúde, ele pede o seguinte: teve o contato, não está com sintomas, 7 dias trancado dentro de casa.
não atende telefone, não sai para fazer compras. Após esses 7 dias, se você não tiver nenhum sintoma, você está liberado. Se nesses 7 dias você sentir algum sintoma, nós temos telefones para você ligar para a vigilância sanitária e ele vai na sua casa fazer o exame. Uma vez o exame confirmado, você será transferido caso você tenha algum sinal de gravidade. Se não tiver, você vai ficar de quarentena, 40 dias, trancado em casa, sem contato com seus familiares, certo? Exclusivamente até a retirada dos 40 dias. E aí, depois, vida normal. Quando isso não é possível? Há casos em que há impossibilidade. É uma realidade no nosso país, mas assim, é necessário a separação física. Então, se for o caso, né, se a família, vamos dizer, 5, 6 pessoas estão em contato com aquela pessoa, as 5, 6 pessoas vão fazer quarentena, tá? A grande questão é exatamente isso, o serviço público de saúde. Muitas pessoas estão lotando, sentem os problemas até mesmo de uma gripe e estão buscando. Então, não é isso a recomendação médica? Exatamente, não é, pelo amor de Deus. O risco de você pegar uma doença, inclusive o Covid-19, numa emergência médica, numa UPA, num ambulatório, num consultório, é muito grande. Então, assim, tenha os cuidados devidos, mas não vamos correr atrás do serviço antes que o serviço chegue a você. O Ministério da Saúde ele está providenciando, certo? Que esses médicos especialmente treinados irão à casa desses pacientes. Ou seja, nós no estado da Paraíba ainda não temos nenhum caso, nem suspeito, nem confirmado de Covid-19. Então não tem por que você superlotar o serviço da emergência achando que está com ele. Se você acha que está com ele, fique em casa, se recolha 7 dias e depois dos 7 dias sem sintomas você está liberado. Se aparecer os sintomas, você chama para fazer o seu exame. Um tratado de prevenção, já que não há remédio para curar, então de que forma se prevenir? Então, água e sabão, tá? Então, sempre lavar as mãos de 2 em 2 horas, tá certo? Se você for sair para a rua, você levar um vidro de álcool gel ou então uma máscara se você tiver uma doença imunossupressora. Que doenças são essas? Hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças coronarianas, câncer e doenças reumáticas com uso de corticoide. Então, são essas as nossas prevenções. Então, a maior prevenção que você pode fazer para você e para os seus familiares é o isolamento. É você cortar as festas, cortar idas a bares, cortar viagens, trabalhar só o necessário e pessoas que não precisam estar na rua se recolher para casa. Álcool em gel está em falta em todo o país. Então, tem uma medida caseira mais eficiente ou igualmente eficiente que o álcool? Nós temos o álcool líquido, mesmo a 70%, que ele pode ser utilizado, tá certo? Não precisa ser o gel. Mas fora ele, só água e sabão, você tem que ter a torneira, lava lá a sua mão toda vez. E eu vi recentemente de um colega infectologista que nós temos que nos acostumar, além de lavar as mãos, lavar o nariz, tá certo? Porque o vírus também pode ficar alojado no seu nariz. Fala-se muito em aglomerações, grande número de pessoas, mas em ambientes com poucas pessoas também oferecem risco? A distância recomendada é 1 metro entre uma pessoa e outra. Quer dizer, nós agora já estamos tirando a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Então, no máximo, 20 pessoas numa sala de 20 metros, 1 metro entre uma pessoa e outra, não tem grandes problemas. Desde que, se alguém espirrar ou tossir, utilize o braço para esconder o rosto e não espirrar ao ar livre. A senhora, como profissional médica, está temerosa? Estou. Estou sim. Mas... Inclusive, morreu um médico... Nefrologista, não, né? Não é isso? Nefrologista que está bastante doente. Morreu não, Rio de Janeiro. está bastante doente. Tá entubado, né?
A situação do Rio de Janeiro está um pouco mais grave do que em outros locais do Brasil, né? E nós temos cerca agora de 4 casos que morreram, que falta só a confirmação para saber se foi o Covid-19. Doutora Ana, agradeço a atenção da senhora, dispensada à nossa emissora, ao nosso blog, e deixa sua mensagem final para todos os nossos ouvintes e internautas nesse momento tão preocupante que a gente vive, né, com essa pandemia mundial. Obrigada, viu, Naldo? Obrigada aos ouvintes da Liberdade FM. E os cuidados são esses, né? Lavar as mãos de 2 em 2 horas, evitar ir a locais com aglomeração, evitar festas, evitar bares, evitar saídas desnecessárias, né? E para os idosos, a gente vai confirmar agora, final desse mês, a vacinação contra a gripe, tá? É muito necessário que inicialmente nós comecemos por eles, né? Nós temos 75 milhões de doses de vacina, não vai faltar vacina para ninguém, mas nós devemos começar com eles, tá bom? E isolamento, gente. Só assistir televisão e evitar a vinda no hospital, certo? Não vamos encher as urgências dos hospitais, né? Eu estou falando aqui do Hospital Regional, né, de Pombal, e nós estamos bastante preocupados com essa avalanche de pacientes em querer simplesmente saber como é a Covid-19, né? Essa informação ela está posta, né, na nossa mídia, então eu peço encarecidamente que todos fiquem em casa, tá bom? Qualquer coisa, ligar para a Vigilância Sanitária. O que você acha?